Maranata, o Senhor logo vem e nós iremos com Ele. Meu amado, meu querido, minha querida, espero que você esteja bem. Se não estiver bem, que Deus possa trazer paz e consolo ao seu coração. Meus amados, a gente vai dar continuidade no livro Passamento Pessoal. Hoje a gente vai abordar uma pergunta interessante. Por que uma pessoa deve pedir diariamente por um novo batismo do Espírito Santo? A súplica pelo derramamento do Espírito Santo é indiretamente um pedido pela presença de Jesus em sua vida. Ele vive em nós por meio do Espírito Santo. Mas por que devo pedir por ele diariamente? Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, diz em seu livro Atos dos Apóstolos: há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante a sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai, nova provisão da necessária graça. O seu próprio exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé que leva a uma inteira confiança nele e consagração sem reserva à sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Então nós não conseguimos vencer o pecado pela nossa própria força. Isso é através de quem? Do próprio Deus agindo em nós. Entendeu? Se para Jesus a comunhão era uma necessidade diária, quanto mais para nós. Há uma declaração importante em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. O Espírito Santo falando através do apóstolo Paulo assim: nós interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Nosso homem interior necessita de cuidado diário. Como acontece essa renovação diária? Segundo Efésios capítulo 3, versos 16 e 19, isso acontece por meio do Espírito Santo. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Pai, fortaleça no íntimo do seu ser com o poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como diz quem? Apóstolo Paulo. Isso deixa claro que, primeiro, de fato é necessário orar diariamente pela renovação do Espírito Santo. Segundo, e como resultado, Cristo viverá em nós. Terceiro, Ele fortalecerá o nosso homem interior de acordo com os ritmos livres da sua graça. O poder de Deus é um poder sobrenatural. Dessa maneira, o seu amor é colocado em nossos corações. Abraçaremos o estilo de vida de Deus e de toda a sua plenitude, como está lá em João capítulo 10, 10. Outro texto importante se encontra em Efésios capítulo 5, versos 18. Mas deixam-se encher pelo Espírito. Note que não é apenas um conselho, é uma ordem divina. Nosso Deus espera que tenhamos desejo pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Os especialistas em grego dizem que esse texto, entendido corretamente, diz: permitam-se e constantemente e repetidamente ser renovados pelo Espírito Santo, como diz Jordan Magno. Nossa lição da Escola Sabatina disse: o batismo do Espírito Santo significa estar completamente sob a influência dele, estar completamente preenchido por ele. Não é uma experiência ocasional, tipo só na igreja, não. Mas é algo que deve ser repetido continuamente, como Paulo ilustra em Efésios capítulo 5, verso 8, é através do uso do tempo verbal, em grego, que é traduzido como deixa-se encher. O apóstolo Paulo escreveu isso em Efésios capítulo 5. Também escreveu essas palavras no capítulo 1, verso 13. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então basta só você crer que você já é selado com o Espírito Santo, só você crer em Jesus no seu plano. Os Efésios, evidentemente, haviam recebido o Espírito Santo. E, mais do que nunca, era necessário que fosse fortalecido pelo Espírito Santo, como está em Efésios 3,16. E o texto continua dizendo: sejam o quê? Preenchidos pelo Espírito Santo. Sejam preenchidos e renovados constantemente e repetidamente pelo Espírito Santo, como está em Efésios 5, verso 18. E no outro vídeo a gente vai dar continuidade porque é importante nós pedirmos diariamente o batismo do Espírito Santo. E vai se cumprir o que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e não esqueça de compartilhar com seus amigos essas mensagens muito importantes. Um abraço.